eu gostava de dizer, de facto eu sou católico, tenho até dúvidas se sou cristão ou não, porque nunca me interroguei muito sobre isso, porque por um lado não pertenço a igreja nenhuma e por outro lado gosto dos evangelhos, de maneira que não sei se sou, se não sou, mas também acho que isso não é muito importante. De qualquer forma, sou crente, o que na minha classe é uma coisa estranha, não é? Uma pessoa dizer, eu quando falo com as pessoas, às vezes, agora as pessoas já se foram habituando à ideia, mas ao princípio quando eu dizia, não, mas eu sou crente, as pessoas dizem, mas és crente em quê? Eu disse, em Deus. As pessoas diziam, mas és crente em Deus? Eu sou. Quer dizer, ficavam todos a olhar para mim como se fosse a coisa mais idiota do mundo, como se fosse ser crente em Deus e acreditar num princípio criador ou nisso. Bom, e toda a minha aproximação, portanto, com a Igreja Católica é feita, vista de fora, mas vista, por um lado, com o respeito devido, acho que nem vale a pena estar a falar disso aqui, mas com outra coisa que me parece importante, é que eu não quero que a Igreja, eu pessoalmente não me agrada a ideia de ter uma Igreja a surfar na espuma dos tempos. Eu quero que a Igreja seja conservadora, que seja uma força que, quer dizer, que diga à sociedade, vocês tenham atenção sobre o que é que andam a fazer, não façam coisas que não pensaram bem, porque as ideias têm consequências, e nós estamos aqui há 1700 anos, ou há 2000 anos, ou seja, o que for, e já conhecemos mais ou menos as ideias e as consequências que têm as más ideias e que têm as boas. Pronto. Por outro lado, como a minha formação é de História, eu também não alinho muito naquela cartilha que diz a Igreja fez a Inquisição e tal, coisa que é verdade, mas quem fez a Inquisição foram os reis, manipulando a Igreja e nomeando os bispos necessários para a fazer e tal. Portanto, estas coisas têm uma relação muito descomplexada com a Igreja e com o passado da Igreja e agrada-me, até em matérias que muitas vezes posso não estar inteiramente de acordo com a Igreja, digamos, ou com a posição oficial da Igreja, que a Igreja não seja uma força de vanguarda, que é o que às vezes me parece também que há nas discussões sobre o que é que devia ser a Igreja, que seja uma força diferente, ser uma força de vanguarda que não queira andar à frente dos tempos. Isso não significa, naturalmente, que a Igreja não tenha que fazer mudanças, porque eu acho que só uma instituição que mudou ao longo dos anos, e por isso é que ela sobrevive, foi a Igreja. Eu tenho uma grande admiração intelectual, eu acho que o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, ficaria na história, mesmo que nunca fosse Papa, só como intelectual. Acho que qualquer pessoa que se interesse minimamente por teologia e por filosofia tem uma admiração intelectual, não pode deixar de ter, porque ele de facto é uma sumidade nesse campo. Eu acho que o ato de resignação dele deve ter sido pensado. Porque também há uma coisa que eu queria dizer introdutoriamente, é que eu não conheço ninguém, sobretudo na comunicação social não há, e pode ser que haja noutros setores, que saiba verdadeiramente o que é que se passa dentro de um conclave ou o que é que se passa na Cúria Romana. E a prova é que ninguém falava deste Jorge Mário Bergoglio, que foi agora o Papa Francisco. Ninguém falava dele, que o homem estava lá. Aliás, acho que tomava um pequeno almoço todos os dias com um padre português, na mesma mesa, que hoje apareceu na televisão muito espantado, a dizer, se eu soubesse que ele ia ser Papa. E tal, ninguém sabia de nada. E toda a gente fazia apostas, ouvimos nomes e tal. E sobre o Papa Bento XVI, quando ele foi eleito, ele foi Papa, ele era o pastor alemão, e quando resignou passou a ser o cordeiro rodeado de pastores alemães. Foi esta a evolução que ele teve na imprensa, não é? Portanto, quer dizer, ninguém percebe nada disto. E tudo o que eu vou dizer é iluminado por esta minha ignorância, que é partilhada com todos os meus colegas que não percebem nada disto. Qual era o destino dele daqui para a frente? Ele já tinha que andar numa plataforma para se movimentar dentro do próprio Vaticano. Qual era o destino dele como pessoa? O que é que isso transmitia sobre a própria Igreja e sobre a própria dignidade da função? E depois dele haveria outros. E se ninguém rompesse esta cadeia, a história seria diferente. Então tenderíamos aqui a fazer aquilo que a comunicação social disse que iam fazer agora, que era eleger um Papa novo. E também não elegeu. Porque eu acho que tem 76 anos. Portanto, pode viver mais 30, pode viver mais 20, pode viver mais 5, ninguém sabe. Mas a verdade é que está aberta a porta para quando ele próprio sentir que já não é útil à causa, à Igreja, como era no momento em que foi eleito, está aberta a porta para ele dizer, eu agora resigno, e fazemos nova eleição. Aliás, até de um ponto de vista agora completamente, digamos, ateu, diria que se a Igreja fizesse eleições papais de 5 em 5 anos, tinha muito mais fiéis, porque consegue paralisar, digamos, todo o noticiário e toda a gente está a ver isto, até como um golpe de marketing e publicitário também não era mau. Bom,
Portanto, eu acho que do ponto de vista, eu acho que há aqui uma humanização da própria função do Papa, que de facto que não é considerar-se, nem ele se considerar a si próprio, nem os outros o considerarem um Deus na Terra. Isso parece-me que é importante. E acho que essa humanização, aliás, se prolongou muito, pelo menos neste primeiro dia, que a gente ainda só tem um para discutir, portanto é fácil, por este papado do Papa Francisco, que só tem um dia, e que é muito humanizado, desde logo com as palavras que ele diz logo a seguir a ser eleito, com a homilia que ele faz hoje na Capela Sistina perante os cardeais, na missa, perante os cardeais que o elegeram, e pelos atos também, vai a Santa Maria Maggiore, e depois vai pagar a pensão, e vai tirar as malas, não vai num carro que é descaracterizado, continua a ter aquele aspecto muito simples, que é muito humano. O que é que eu espero o que é que eu acho normal e o que é que eu espero, no fundo, que a Igreja faça? Eu acho que a Igreja percebeu três coisas com esta eleição que eu acho que são importantes. Primeiro, a redenção do Ocidente já não está na Europa, provavelmente. Está em países que foram contaminados com a nossa cultura, mas que já não estão aqui. Isso é óbvio. E para mim isso é óbvio politicamente até, com os Estados Unidos. É óbvio com a Austrália, com a Nova Zelândia. É óbvio com a América Latina, quando entra num período de desenvolvimento. Nós já não nos conseguimos redimir. A gente olha para a nossa volta na Europa e somos todos o quê? Estamos a perder natalidade, estamos a perder vitalidade, estamos a perder emprego, estamos numa crise brutal, ninguém se entende. E eu acho, olhar para fora e dizer, bem, quem nos redime? Quem é aquela pessoa que se torna referencial da nossa cultura? Porque o Papa, no fundo, também é um referencial da cultura ocidental, é um referencial da nossa cultura toda, da minha, de todos. Quem é essa pessoa que se torna referencial dessa cultura? Provavelmente é um argentino, para mim foi uma surpresa, mas podia ser um brasileiro, ou podia ser um neozelandês, ou um australiano, ou um africano. Mas era sempre uma pessoa fora da Europa. Eu acho que isso foi importante. Segundo, é um jesuíta. Eu percebo que é a primeira vez que é um jesuíta, e para os jesuítas seguramente tem uma importância grande e tudo isso. Não sei o suficiente para dizer qual é a importância disso, tirando saber que os jesuítas são pessoas, no geral, que têm uma relação fantástica com tudo o que é ciência e cultura e têm uma grande apetência na educação, ciência, cultura, têm uma grande apetência nessas áreas e na missionação e, portanto, isso também me parece interessante. Mas parece-me ainda mais interessante a pessoa em si, Jorge Mário, do Papa Francisco, a pessoa em si, porque foram buscar uma pessoa que tinha uma vida humilde, que já tinha sido engenheiro químico, é padre tarde, tinha tido vida, dizem que ele teve namoradas, eu acho isso bom, pessoalmente, andava de elétrico, de metro, de autocarro, vivia numa casa dele, ou enfim, não sei se era dele, mas num apartamento e não no Paço Episcopal, cozinha ele próprias refeições. Portanto, foi buscar uma pessoa simples. E com isso dá um sinal, que é o segundo sinal, que é a redenção já não vem da Europa e já não vem com o Fausto de antigamente. Vem com uma igreja provavelmente diferente, porque a igreja vai ter que ser diferente, a igreja já não é a potência que foi nos séculos de 10 a 19, praticamente, ou de 10 a 18. Já não é. Tem vindo a perder influência política e isso é bom para a igreja e é bom para todos. Porque desde que ganhe o quê? Potência espiritual e desde que ganhe o quê? Desde que ganhe referencial, ou seja, que seja um exemplo para a sociedade. E eu acho que hoje foi muito o que o Papa hoje disse na missa. Nós não podemos ser uma ONG piedosa. Disse ele, da própria igreja, de que ele é o chefe. E é verdade, porque ONGs piedosas há muitas. O que há é pouca força espiritual. Há pouca força, quer dizer, e é isso que eu acho que é esperável. É mim o que me atrai. Quer dizer, o que me atrai no meio disto tudo é a procura. Não é? É saber quem sou, para onde vou, de onde é que eu venho, como é que isto foi feito. E foi sempre essa, penso eu, a demanda da Igreja, e penso que é isso que me atrai também. E acho que esse segundo ponto com esta eleição, e que já vinha de trás, isto não é uma ruptura em relação ao que fez Bento XVI, porque Bento XVI tinha feito um último esforço de redimir a inteligência europeia. Ele conseguiu, depois de um papado longo de João Paulo II, que
que era muito mediático e muito popular, Bento XVI tentou redimir a inteligência, dizer à inteligência europeia: vocês percebam que há aqui um racionalismo óbvio na defesa do corpo central das teses da Igreja. Também há lugar para um racionalismo, não é só uma espécie daquelas caricaturas que se fazem e tal, são os tipos místicos e não sei quantos, e que estão à espera que o Espírito Santo lhes apareça e que haja uma estrada de Damasco quando lhes aparece uma luz forte e eles caem e quando se levantam são reborn, como os americanos, aquelas igrejas americanas. Não é isso. Há aqui uma racionalidade. E há essa racionalidade, é evidente que há, mas eu penso que agora o passo foi mais longe disso. Não é só uma racionalidade que há. Além dessa racionalidade, há um exemplo. E depois eu acho que há um terceiro ponto aqui, que é o facto de ele escolher o nome Francisco. Há uma grande discussão se é Francisco Xavier, se é Francisco de Assis. Eu até introduziria o Francisco de Sales, porque é o padroeiro de jornalistas também, que já agora, quer dizer, não se esqueçam dele. Há o São Francisco de Sales, que é padroeiro dos jornalistas e inventou a linguagem dos mudos. E, portanto, é o padroeiro de toda a comunicação. Mas eu não me parece que seja Francisco de Sales. Pode ser Francisco Xavier, porque é jesuíta e foi um grande missionário. Mas a primeira leitura que eu fiz, e agora também já não muda, menos que alguém autorizado diga, não, é Francisco Xavier, foi Francisco de Assis. E foi il poverino, o pobre, o despojado. E o que se diz na imprensa italiana e na imprensa espanhola, que são sempre talvez as mais informadas, e a francesa, é que, de facto, é o Francisco de Assis, e que se diz que já há uns anos dizia: chamem o Bergoglio, nunca sei dizer o nome, Bergoglio, não me lembro o nome, chamem o Bergoglio, porque ele resolve isto tudo num instante, quando começaram os problemas com o Banco do Vaticano. E, portanto, o IOR, o Instituto das Obras Religiosas. E se calhar e eu acho que esse é o terceiro sinal, que aliás está de acordo com os outros dois, não é contraditório. Tudo isto faz um enorme sentido, e tudo isto faz sentido também se pensarmos que este conclave que o elegeu é um conclave, é uma reunião, e vou acabar assim, é uma reunião que foi toda ela determinada, toda ela não, em boa parte determinada por pessoas nomeadas pelo Papa Bento XVI. E é curioso, como o tal pastor alemão, que era o maior reacionário do mundo, agora gera um conclave que dá no Papa Francisco, que agora toda a gente elogia, mas toda a gente não, porque naturalmente ainda há aquelas coisas, porque há sempre aquelas pessoas que estão à espera que eu costumo dizer que o Pinto da Costa vai para o presidente do Sporting, que venha um Papa que diga: não, aborto, é à vontade. Então, e casamento homossexual? Sim, senhor, então, somos a favor também. Quer dizer, que é uma coisa que eu costumo dizer, isso é como esperar que o Pinto da Costa ganhe as eleições do Sporting, mesmo sem se candidatar, é impossível. Quer dizer, as pessoas têm que perceber que isso é impossível, vai contra o corpo de um corpo central, não quer dizer que passados uns tempos, a Igreja sempre foi muito hábil e muito lenta. Hoje o Jacques Le Goff dizia isso, não é? A Igreja demora muito tempo a mudar, e é por isso que ela tem tantos anos. E eu aqui volto ao princípio. Eu espero justamente que ela continue muito tempo a mudar, e que não mude antes da gente ter a certeza que a mudança, que os efeitos que essa mudança traz sobre as nossas vidas e sobre as nossas comunidades não sejam mais perniciosos que benéficos. Porque muitas coisas que nos parecem benéficas à primeira vista, toda a gente sabe, se vêm a revelar perniciosas no longo prazo. E, portanto, eu acho que esse é muito o papel da Igreja, e que no fundo é um papel de condução também e de orientação, não só espiritual, mas também de orientação e de influência no mundo, porque vê-se como se reage à eleição de um Papa, tanto no Médio Oriente como em todo o lado, onde há conflitos. E, portanto, quer dizer, o que é que nós esperamos? É o mesmo que esperamos em todo o lado sempre, é que venha alguém que nos redima. É sempre isso que a gente está à espera, e, portanto, cada vez que é eleito um Papa, também estamos sempre à espera que seja alguém que torne a Igreja melhor. Eu acho que, das últimas vezes, isso tem conseguido, e não vejo motivo porque não se conseguiu desta.